Você está ouvindo Senai Infocast. E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um episódio do Senai Infocast. Hoje estamos aqui só com as pratas da casa para falar de desenvolvimento front-end. Que profissão é essa? O que essas pessoas comem? Onde elas vivem? O que é prata da casa, Ricardo? Você fingiu que não me ouviu? Eu também tô curioso. Prata da casa é uma expressão que a gente usa porque hoje todos os nossos convidados são pessoas que trabalham aqui na Escola Senai de Informática. Nós temos aqui o professor Felipe, que ele dá aula no nosso curso técnico de desenvolvimento de sistemas. E temos aqui o Kevin, que ele é desenvolvedor e trabalha aqui na nossa fábrica de software. Pois é, a gente decidiu falar desse assunto. Por quê? Porque a gente chegou à conclusão que tanto as pessoas que gostariam de trabalhar com tecnologia como as pessoas que não querem trabalhar com tecnologia, elas ouvem esses termos, né? Front-end, back-end, full stack, blá, blá, blá. E a gente não sabe direito o que é. Eu sei. Você deveria saber, visto que você é diretor de uma escola de tecnologia, né? Mas tudo bem. Inclusive, a gente já teve até um desafio de tentar definir com pessoas que trabalham com isso, esses conceitos. Acho que não é algo tão simples assim. Então, a ideia é que a gente faça alguns episódios tratando sobre esses assuntos, mas não só do ponto de vista de terminologia, mas falar um pouquinho de oportunidades de mercado, né? Como que você aprende isso, onde você estuda. Então, se você tem interesse sobre esses assuntos, fica com a gente. Felipe, fala em 1 minuto quem é você, por que você é professor de Senai, o que você está fazendo aqui? Nossa, por que eu sou professor? Nossa, por quê? Objetivo 1 minuto. de vida. 1 minuto. Meu nome é Felipe Pereira de Oliveira, eu sou professor de Senai já faz 4 anos, mais ou menos. Nossa. Sobrevivente. E pareço que eu tenho 14 anos de idade. Essa é a parte mais engraçada. Você começou com 10? A barbinha é só pra dar aquela disfarçada. Mas não tem? O quê? 14. Não tenho, Zé Não Ricardo, pode, você não viu pode minha admitir, ficha. Ricardo. Menino prodígio. Pois é, então, dou aula, como já disseram, de desenvolvimento aqui no Senai de Informática, nos cursos de desenvolvimento de softwares. E das terminologias que são difíceis de entender, né, front-end e back-end, eu dou aula nas duas, né. E é isso, a minha especialização é desenvolvimento de softwares, que eu acho que é uma coisa que engloba tudo no final das contas. Muito legal. E também tem aqui na minha frente o Kevin, polêmico Kevin. Polêmico? Não sabia que eu era polêmico. Então agora você ficou sabendo, novidade aqui no que vai sair Infocast, desse podcast verdades. Trataremos de verdades ao vivo. Entendi. Por que, Kevin, que você foi convidado? Quem é você? O que você está fazendo aqui em 1 minuto? Na fila do pão? Em 1 minuto. Tá, então meu nome é Kevin, eu trabalho aqui no Senai. Eu trabalho como desenvolvedor de software de front-end, mais especificamente. Claro que a hora ou outra se mexe ali um pouco com back-end, mas é mais pontual. E eu já trabalho no Senai, acho que faz mais ou menos 3 anos. Muito bem. 3 anos. Nossa, 3 anos. 3 cara. anos. Você entrou com 12, então? Pois é, professor. É que aqui a gente tem essa coisa, todo mundo parece muito jovem, né? Eu Talvez acho que sejam. Inclusive eu. talvez esse podcast aqui, eu acho que vai ser um indício para começar a ser investigado do Senai, viu? Esse trabalho aí, não sei. Trabalhos explorando- menores. Trabalho infantil. Inclusive, exatamente. Mas não é porque vocês são menor de altura, gente, que menor de altura não é menor de idade. Vocês precisam começar a separar Não, as Mas uma coisas. coisa não exclui a e outra. olha só, Não. uma outra curiosidade a respeito dos dois, que também explica a expressão da prata da casa, é porque tanto o Felipe quanto o Kevin já foram alunos do Senai. Eles estudaram, que fizeram curso técnico no interessante. Senai e agora eles trabalham aqui no Senai. Eu não fui aluna do Senai, gente. Eu entro na cota Talvez de especiais, isso, bem você é a pequena cota. de quem trabalha medalha aqui. que vai. E sequer sabia o que era Senai antes de vir trabalhar aqui. Mas, gente, então, para começar, vamos começar do começo? Bora. Sempre bom. Sempre bom. E o exatamente. começo, no nosso caso, é: o que faz um desenvolvedor front-end? Ó, tem um princípio. Ele não faz o back-end. Nossa, ficou Já fácil começa agora. por aí, né? E assim, quando a gente fala das terminologias, a gente sempre vai ter que destrinchar, né? Eu já pergunto aqui, vai ter mais podcast das outras? Vai ter um de back-end em breve. Ah, legal. Bom saber, Então, então. a gente não precisa entrar a fundo sobre isso. Você até pode falar brevemente sobre isso, mas Tá. O que eu preparei mesmo foi brevemente. Que bom que você falou isso. você acertou, Felipe. Então, beleza. Então, primeiro, ele não faz o back-end. Aí eu acho interessante falar o que é back-end e front-end, né? Pra gente poder entender o que é um e o que é outro. Vamos tentar falar de front-end sem falar de back-end. Fica o desafio. Na verdade,
tem um jeito fácil. Assim, será que não tem... Eu acho que o melhor para as pessoas que querem saber a terminologia é saber dos dois. Porque ele vai conseguir separar as tarefas, eu acho. É que assim, na real a diferença de front-end e back-end é só que o front-end faz a parte que você vai interagir, seja um aplicativo ou seja um site. O front-end vai ser a parte que você vai estar interagindo com o usuário. O back-end faz tudo que está funcionando por trás. É essa a diferença, tipo, basicamente, dos dois. No ônibus eu também tinha pensado um ele exemplo veio da hora. pensando Eu no queria falar ônibus. esse exemplo. Fala. Que é exemplo do carro, né? Porque assim, o que seria o front-end construindo um carro? Ele seria tudo que você vê no carro, desde a cor, do design dele, do jeito que é distribuído. A gente gosta dessas comparações. Exatamente. E o back-end seria aquilo, o back vem de trás, aquilo que você não vê. Aquilo que eu não tenho ideia como funciona no meu caso. Perfeito. Então seria, por exemplo, o motor do carro, o sistema de Nunca vi. refrigeração. Então, pois é. Aí é muito interessante essa definição, por quê? Porque você descobre algumas coisas que definem muito bem back-end e front-end. Por exemplo, o que dá mais pau? O que você tem que fazer manutenção direto? No back-end ou no front-end? No back. Então, depende, né? Você fez de propósito pra me pegar nessa... Se a pessoa, sei lá, risca o carro, né? Vai ter que ser no front. Mas basicamente é isso. E é um exemplo interessante por quê? Porque no carro, quando você acelera, isso tem a ver com front-end. Front-end é uma coisa que você vê e também não só vê, você interage. Certo. Então, a interação também tem a ver com front-end. A interação do usuário, né? Do motorista, no caso, com o que ele está usando. E quando ele acelera, ele interage com o back-end, que ele faz o motor funcionar, ele faz o motor girar, né? Então, basicamente, percebe. Então, o front-end faz o back-end, os dois se conversam. O front-end seria a ponte entre o usuário e o back-end. Perfeito. Sou muito esperta, gente. Nossa, que didática. Cara, eu sou muito inteligente. Muito Se eu bom. fosse de tecnologia, eu seria muito rica. Mas não sou. Então, mas assim, e outra coisa na real também é que front-end, ele tem várias ramificações também, sabe? Então, tipo, pode ter o front-end, que é o cara que vai fazer essa integração com o back-end, que é um dos casos mais comuns que tem, porque você precisa de alguma coisa acontecendo no sistema. Mas pode ter o front-end, por exemplo, que cuida só da parte de acessibilidade. Então, por exemplo, a gente que consegue ver, a gente vai lá, usa o site, usa o mouse, vai clicando nos botãozinhos, beleza. Só que se uma pessoa, por exemplo, tem uma deficiência visual, ela não vai usar o mouse para ficar clicando, ela vai usar o teclado. Então, para esses casos específicos, existem caras que são de front-end que vão ser especializados só em fazer essa navegação para pessoas deficientes, entendeu? Tanto deficiente quanto visual, quanto motora, quanto mental. Tem vários tipos de deficiências específicas e o cara que cuida de acessibilidade também vê isso. Tá. Tem Só um cara... tem caras fazendo isso? Tem Tá minas falando também. de vários caras aí, tem Não, cara tem minas fazendo também. acessibilidade. Inclusive, acho que a pessoa de referência que eu mais conheço é uma mina chamada Thalita Pagani. Eu sei quem é ela, já falei com ela. Pois é. Ela é legal? Ela é legal. Falei com ela, mas não sabia se ela era legal. Bom saber. Eu acho que ela é legal. Eu também nunca conversei muito Mas com ela é ela. Pelo boa, que eu ela é conversei, boa. não, ela é boa. Teve que conhecer Ela essa manja. pessoa, né? Então, nós estamos aqui discutindo essa definição preliminar do front-end. E uma coisa que eu sei que é bastante comum do pessoal confundir é achar que front-end é designer. Front-end é quem faz o design do site. Isso é verdade? Não, assim, tem que ter a ciência que quanto... É sempre bom você ter um pouco de noção geral das coisas. Então, tipo, tem muito cara que é front-end, tem muita pessoa que desenvolve para front-end que também é designer, porque às vezes vai fazer um freelance, alguma coisa assim, então facilita na hora de querer fazer uma renda extra. Mas se você estiver trabalhando numa empresa um pouco maior, geralmente vai ter a pessoa que vai fazer o design, o layout do site bonitinho, com as medidas, tudo que você tem que fazer, e aí você como front-end vai pegar aquilo ali e vai fazer aquele código funcionar, entendeu? Então quer dizer que o design entra antes nesse processo. O designer, a parte de designer e o X entram antes no processo, entendeu? O que às vezes o front-end pode ficar meio que interagindo com o designer, dependendo do que aconteça, é que, por exemplo, pode acontecer o designer ter uma ideia muito legal, só que ainda não tem tecnologia hoje para fazer isso, entendeu? Aí a pessoa vai lá, o desenvolvedor chega e fala, olha, não dá para fazer isso hoje, amiguinho, então vamos dar um outro jeito de resolver isso. Então acontece isso, entendeu? Tipo, você geralmente recebe alguma coisa e você só desenvolve depois. Certo. E o desenvolvedor ou o programador front-end, vocês estavam aí falando sobre, para entender o front também é necessário entender o back-end, mas necessariamente todo mundo que trabalha como desenvolvedor front-end vai ter que interagir com o back-end? Eu acho que... Todo projeto todo projeto web tem essa... Eu acho que não, a gente tem que definir muito bem o que é projeto web, né? Tipo, tem grandes projetos web de sistemas gigantescos, né? Aí realmente tem o front-end e back-end, mas
Eu acho que a maior parte do mercado está naqueles trabalhos mais simples. Por exemplo, eu conheço um carpinteiro e ele quer fazer um site expositivo somente. Né? Estático. Estático, exatamente. Ele só vai colocar algumas você tá sabendo fotos. até desses Eu sei termos. muito, Nossa. gente. Tem certeza que Eu sempre escondi. os especialistas de meu front-end, conhecimento. tem certeza que são esses dois aqui, o Kevin e o Felipe? Não, eu vim aqui Não, escondida. mas eu acho que aqui, hoje a gente está querendo explorar bastante essas palavrinhas que às vezes as pessoas repetem e podem não saber o direito significado. Eu acho que aí está a primeira pausa que valeria a pena a gente fazer. O que é um site estático, Gabi? Você que conhece a definição. Gente, para mim a definição, site estático é aquele que é só uma tela, entendeu? Tipo, é um informativo. Você não vai clicar, por exemplo, e ir para um outro ambiente, não é isso? Não necessariamente. Pode acontecer, por exemplo. Nossa, que chato! Então, pode acontecer. Um site estático, na verdade, ele é um site normal, só que é um site que não tem uma interação com o servidor back-end, entendeu? Por exemplo, o login, quando você vai fazer o login, você precisa ter lá sua conta cadastrada, alguma coisa assim, entendeu? E essa sua conta cadastrada fica em algum lugar lá no banco de dados guardado. Você, no site estático, não tem esse tipo de interação, entendeu? Que você vai, tipo, fazer uma construção no banco de dados, listar produtos, alguma coisa assim. Pode acontecer de Mas você ter um site eu posso estático. clicar em coisas e acontecer Pode. coisa. Eu achava que não. Eu Não. achava, tipo, site estático era tipo um cartão de visitas na internet. Não, Eu pode. aprendi isso um dia. Pode acontecer, por exemplo, de você ter um site estático que ele tem 10 páginas, mas todas são estáticas. Entendi. Mas aí, entendeu? por exemplo, aí eu clico lá no ícone, ele me manda para outra página que tá ali dentro daquilo ali mesmo. Exatamente. Porque, querendo ou não, o site estático é definido só pelo conteúdo dele ser estático, entendeu? Se você entrar naquela página de novo, o conteúdo vai ser o mesmo. Por exemplo, se você entra numa página de, sei lá, na sua timeline no Facebook, sua timeline sempre vai ser diferente porque aquilo ali não é estático, entendeu? Aquilo ali... E ali tem um back-end. Exatamente, ali E tem um quando ela back-end. não é estática, tem outra Dinâmica, coisa que ela não seja? gente. Dinâmica? Tudo que não é Nossa. estático é dinâmico. Perfeito, só definição incrível. É isso mesmo. Mas então, eu acho que é isso que é o importante a gente esclarecer, né? Porque quando o pessoal fala de site estático, não é a quantidade de páginas que ele tem, Sim. mas é se o conteúdo dele é um conteúdo que pode ser alterado dinamicamente ou não, né? Tipo, um portal de notícias, você vai entrar no UOL, as informações que aparecem ali, elas ficam mudando, entendeu? Mas o site estático, não. Entendi, amigos. E Isso me aí. diz uma coisa, o que faz o desenvolvedor front-end na vida? Assim, quais são as principais atribuições de dia a dia de trabalho? Bem, vamos lá. Então, falando de tecnologia, falando de capacidades sociais... De vamos falando tudo, né? Porque pensa, se eu tô Nossa, lá, é vasto. nossa, tenho 15 anos, tô pensando que eu quero Os ser... desenvolvedores têm capacidades sociais? É, eu acho que Também, não com tem, não. certeza. Limitadas. Brincadeira, limitadas. brincadeira. Então, o que acontece? Geralmente um cara que é desenvolvedor front-end, primeira coisa, é bom diferenciar que front-end não é só web, por exemplo. Porque às vezes a gente pensa em front-end só como site, mas se você estiver fazendo um aplicativo, querendo ou não, o aplicativo é meio que o front-end também, sabe? Porque é a parte que você está interagindo. Mas é basicamente referente a sites e aplicativos. É basicamente isso, se a gente for limitar as coisas. Mas assim, basicamente, para o cara que está começando, é legal ele começar... É mais fácil ele começar, por exemplo, pela web, porque você não precisa de celular, você não precisa de um computador tão bom assim. Então, na web você precisa basicamente de HTML. HTML é uma linguagem de marcação. Então, tudo que está no seu site, o HTML vai lá e vai falar qual que é a estrutura das coisas. Por exemplo, se você tem um parágrafo, tem lá uma tagzinha específica para parágrafo que vai estar falando, ó, esse daqui é um parágrafo, esse daqui é o cabeçalho e esse daqui é o rodapé, entendeu? Então, tipo, isso é o que o HTML faz. Ele cria essas divisões, entendeu? Se é um link, então tem uma certa estrutura lá falando, olha, isso daqui é um link, entendeu? Dentro desse meu parágrafo, isso daqui é um link. Não entendi. É que assim, se eu fosse falar de um livro, por exemplo, ó, o HTML seria o quê? Ele seria o conteúdo do livro. Por exemplo, um livro é constituído do quê? Ele tem título, ele tem parágrafos, que nem o Kevin falou, Certo. ele tem imagens. Que é uma ele tem- estrutura. Exatamente. Definição de estrutura. Exatamente. Só que assim, obviamente um livro é diferente de um site da internet, né? Mas tem duas coisas que dá pra fazer um link. Por exemplo, o livro tem um sumário. Qual é a função do sumário? Ele me indicar aonde tá tal capítulo. Aí ele me indica a página. Aí a pessoa vê o número e vai pra página. Na internet a gente tem uma coisa que é igual, que seria o link, exatamente. Então, a pessoa... Não é que a pessoa tenha um sumário lá na frente dela. Ela tem um texto azul, né? Que geralmente é azul. E ele sabe que se ele clicar naquilo, ele vai para algum Ele lugar. vai direcionar para algum lugar. Então, se você for pensar no HTML, ele tem muito a ver na estrutura de um livro. É só um exemplo Melhorou, básico, né? melhorou. Tanto que a sigla, né, de HTML
significa linguagem de marcação de hipertexto, que é esse conceito de permitir a navegabilidade entre diferentes assuntos, né? Que é o que você confundiu inicialmente, achar que por ter links para clicar se tornaria dinâmico, mas é essa ideia da interligação, né, de conteúdos, que foi o que deu origem, né, à ideia de organizar informações no HTML. Mas eu achei a analogia do livro bem boa. Aí, ó, tem aquele papo de nunca julgue livro pela capa, né? Mas, na verdade, todo mundo julga. Aí entra outra tecnologia chamada CSS, né? Certo. Aqui seria a Legal, próxima, gostei. CSS O CSS, né, como o Gancho já indicou, né, ele vai estilizar o seu livro, né? Então, por exemplo, você não vai colocar o seu texto, o Harry Potter escrito do começo ao final, só texto. É muito chato, né? Então, o CSS ele vai dar uma estilizada. Então, gente, CSS é vasto, né, Kevin? Tem alinhamento de texto, cor de texto, cor de fundo, Espaçamento entre as coisas. Espaçamento entre coisas, é vasto. margens. Posicionamento, margem, o padding, que até hoje eu não sei qual é o significado de padding. Preenchimento. Preenchimento? Obrigado, Zé Ricardo. Tá vendo? Porque é o diretor da Escola Senai de Informática. Né? Cada um tem o que merece dessa vida, né? Zé, ó, você pode até me criticar, mas eu falo para os alunos, padding é padding, gente. É a margem, eu falei, é a margem de dentro. Gente, vocês não sabem, né? Fala, procura no Google. Eu ia mandar uma dessa. Exatamente. Por isso que eu não sou professora. Então, mas Sabe eu sou, a né? espuma Aí eu que fiquei vai meio dentro triste. do sofá? Sabe a espuma que vai dentro do sofá? Sim. É padding. O nome daquilo é padding? Meu Deus, eu tô iluminado Nossa, hoje. tá vendo, gente? Infocast, nossos convidados também aprendem. Pois é. Então, o CSS é isso. Mas, gente, o CSS, apesar de citar alguns exemplos de livro, ele transcende, assim, imensamente. Dá pra fazer animações, dá pra fazer... Viagens astrais. Oi? Viagens astrais, né? Se ele Nossa, transcende, Ricardo. entendeu? Não, é Que verdade. horrível É foi uma essa palavra... O Murilo Uma palavra entendeu e forte. achou graça, então eu já estou Ele tá me sinto constrangido, ele tá satisfeito. rindo de Calma, nervoso, você na vai real. transcender em fazer piadas. Nossa, não, gente, vamos voltar aqui, né? CSS. Tá, E o que depois dos- significa a sigla CSS? É. Para não simplesmente falar, né? A gente... CSS, eu sei, tá escrito aqui. É Cascade Style Sheet. Isso aí, acertou. Isso Nota aí. 10, professor. Mas assim, toma cuidado se for pesquisar, porque tem uma banda americana chamada de Cansei de Ser Sexy, que é também CSS. Mas Só ela é uma, americana mas ela é e chama americana? Cansei de Ser Sexy? Então, na verdade, assim, Arroz? é uma banda brasileira que faz sucesso lá. Ah, ufa! O nome da banda Achei é que o Cansei de Ser português Sexy. já era uma língua universal. E adivinha qual é o logo deles? CSS. Ah, só que, né, conhecimento teenager, né, Felipe? A gente vê que a gente faz parte de uma geração diferente. Tá, e além do HTML e do CSS, tem mais um, né, que é fundamental aí nesse esquema dos rolês. Isso, que é o JavaScript. JavaScript. É o terror das pessoas, né? Porque é a Então, única coisa que não dá pra JavaScript citar no é exemplo legal, do cara. livro. Não dá JavaScript pra não falar vai de no livro? Ah, então eu acho que esse exemplo não tá bom. Pra Então, você Se ver. você pegar o livro do Harry Potter, entendeu? Imagina que no livro do Harry Potter os textos e as fotos e as coisas vão ficar se mexendo e sendo animadas, né? E fazendo coisas mágicas. É isso que o JavaScript consegue fazer no mundo digital. gente, né? mas vocês falaram que o CSS já era assim, maravilhoso. Então, o Ele é CSS pra também consegue trabalhar fazer o visual. animação, transição e tudo mais. É que o JavaScript ele consegue te dar coisas a mais que é, por exemplo, digamos que você é um ser humano, tem ações que você pode fazer. Você pode Certo. correr, você pode olhar, você pode falar. Tudo isso, querendo ou não, por exemplo, a sua aparência, seu corpo seria o HTML e CSS. Toda ação que você consegue fazer seria a parte de JavaScript. Por exemplo, se você entra num site, abre uma janelinha lá pedindo, sei lá, digite seu e-mail para receber nossa newsletter. Aquilo ali provavelmente apareceu via JavaScript, entendeu? Quando você clicar lá em enviar, provavelmente aquilo ali vai enviar alguma coisa via JavaScript para algum servidor e vai fazer alguma coisa acontecer, entendeu? Então, todo tipo de ação que acontece no site, seja ela, sei lá, um login, seja ela abrir aquelas modalzinhas, sabe, que aparecem no site, seja, sei lá, clicar num negocinho e fazer aquela animação de abrir, sabe? Tudo isso são interações que acontecem pelo JavaScript. Tá. Mas aí tem esses 3 componentes, então, que todo desenvolvedor de front-end tem que dominar completamente, ou é possível eu desenvolver alguma coisa só com HTML e CSS? É possível de desenvolver bastante coisa com HTML e CSS. Tipo, hoje existe um cargo que algumas pessoas chamam que é tipo, que é um desenvolvedor só que de UI, que é a interface de usuário, entendeu? Tá. Então, esses cargos especificamente, eles provavelmente ainda vão precisar de JavaScript, entendeu? Porque querendo ou não, para você fazer um componente funcionar,
tipo, e reaproveitado em todos os cenários que você precisar, você provavelmente vai continuar precisando de JavaScript. Mas você consegue focar muito mais em HTML e CSS, por exemplo. Tipo, entendeu? já fica funcional para Isso, algumas já dá coisas. pra ficar funcional. Bastante coisa com HTML e CSS. Você usou esse termo aí de interface, Kevin, e eu separei aqui uma pergunta que é a seguinte. A gente poderia, então, dizer que o desenvolvedor front-end é um desenvolvedor de interfaces? Pode falar que sim, tanto que... Porque o front-end poderia ser, assim, de alguma maneira definido, delimitado como a interface? Que não só, tipo, talvez não seja limitado como interface, entendeu? Mas provavelmente é uma das coisas que ele também faz, porque querendo ou não, por exemplo, mesmo que a pessoa vá mexer com coisa de acessibilidade, a pessoa vai estar mexendo meio que na interface que uma pessoa que tem uma deficiência visual, por exemplo, ou qualquer outro tipo de deficiência vai interagir. Então, querendo ou não, ainda é a interface de interação que a pessoa vai ter, sabe? É que hoje, especificamente, tipo, tem muito desenvolvedor que vai fazer alguma coisa, só que, por exemplo, você consideraria uma animação, alguma coisa assim, um 3D, como interface ou não? Talvez, né? Pode considerar. Não, mas mesmo acessibilidade, porque a interface não pressupõe que seja visual, Sim, né? sim, mas por Controle exemplo... remoto é uma interface. Mas, por exemplo, tem pessoas que trabalham com desenvolvimento de front-end que às vezes só são as pessoas que fazem, por exemplo, você entra no site de jogo e tem lá aqueles efeitos, aqueles 3D muito doido lá que tá acontecendo e aquilo ali alguém foi programar aquilo, sabe? Então, tipo, tem pessoas que são especializadas só em fazer esse tipo de animação, entendeu? Aquelas animações com 3D muito pesado. Sendo uma animação que vai ser aplicada na interface Então, do usuário, se for assim... porque está segmentando, porque de qualquer maneira não é o front-end puramente dito, Sim. quando você pensa só na animação. Né? Sim, mas dá pra adicionar mais uma coisa, porque eu vi o podcast lá do chatbot. Lá ele Fale-me mais sobre isso. Então, nesse podcast que eu ouvi muito bem, sou Certo. especialista nele, falaram lá que o chatbot é um tipo de interface também. Só que é estranho pensar, né? Tipo, você falar com uma máquina é um tipo de interface e falar, nossa, deve ser muito complexo isso, né? Como é que a gente elabora a interface de um robô conversando com a gente? Então, pensando nesse gancho, o JavaScript, voltando até pro gancho do JavaScript também, ele é o recurso principal que eu uso para fazer isso, porque o JavaScript é uma inteligência, ele é a linguagem de programação por trás da internet, né, por trás da web. Então, já que o chatbot também é um tipo de interface, que é uma interação com o robô, usar o JavaScript para a gente fazer esse ponte entre usuário e chatbot também é possível, né? Então, acho que transcende um pouquinho tela, botão, né? Entendi. Acho que está avançando. Também comando de voz é um tipo de interface também, que também é acionado por JavaScript quando a gente fala de browser. E no que fim é das um contas, é tudo front-end que interface. faz. É tudo Porque interface. eu estou perguntando isso porque talvez as pessoas conseguiriam se confundir menos se, ao invés de falar front-end, a gente descrevesse a profissão como o cara que programa interface, entendeu? Mas eu acho que é mais autoexplicativo, porque aí você não precisa explicar tanto, entendeu? De alguma maneira, acho que as pessoas já têm uma certa concepção do que é interface. Nossa, acho que faz uma super certa não. analogia. Por quê? Porque eu não acho que interface é uma palavra que todo mundo pensa, nossa, interface, já sei o que é. Não. Tipo, é aquela coisinha que a gente usa. Geralmente esse é o termo que é usado. Não, eu acho que quando você fala, por exemplo, interface, talvez eu me lembre de uma tela, entendeu? De eu interagindo com essa tela, mas não é além disso. Tipo, você não incluiria o chatbot. Não, nunca. Eu também acho que as Eu pessoas, acho quando que falam não interface, eu resolve. acho que, por exemplo, se você for uma interface que seja só texto, a pessoa não vai achar que aquilo é interface porque Não. não tem aparência, não tem botão, mesmo que seja uma interface que você esteja interagindo. Então, acho que pode definir melhor, porque acho que talvez seja mais fácil de entender do que front-end, porque front-end é meio abstrato. Gente, eu acho que os dois vocês vão ter que explicar, entendeu? Mas Tipo, eu os acho que dois de um jeito tem ou que de outro eu explicar. também acho que vai ter que Não, explicar. eu É. acho que não, porque pro pessoal que fala inglês, a expressão front-end significa interface, entendeu? Pessoa que trabalha num balcão atendendo pessoas, ela trabalha no front-end do atendimento. Eu acho Então que o a problema expressão front-end significa interface em inglês. Entendeu? Eu acho No que o problema sentido mais de que tá é a na- maneira como você interage, né? É o ponto de contato com o outro, não necessariamente visual. Sim. Talvez em português Perfeito. pode ser que a palavra interface não tenha essa mesma, digamos assim, popularidade. Não tem. Mas porque a Eu te gente dou certeza fica... absoluta que a atendente do balcão, via de regra, ela não pensa que ela está fazendo uma interface com o cliente, via de regra. Não. Talvez em empresas
maiores, americanizadas, que tenham esse termo. Mas não, você não vai ter. Você treina as meninas do balcão para falar, olha, já que você é a interface com o cliente... É isso. Né? Ponto de contato, acho que é no pesquisa. máximo ponto de contato, né? Sei E é lá. um ponto de contato muito importante, né? Querendo ou não. E se eles não terem essa noção que eles é um ponto de contato muito importante, talvez muitos dos comércios que a gente tem por aí teriam um serviço muito melhor, né? Sim, com certeza. Eles são uma Mas, assim, interface. de qualquer maneira, o parênteses foi só porque é muito comum na área de tecnologia que a gente fique simplesmente aplicando os termos em inglês e muita gente trabalha com tecnologia e não domina o idioma inglês. E aí fica simplesmente uma memorização de palavras que a pessoa não atribui muito significado. Eu acho que por isso que complica, entendeu? Porque com o tempo você começa a falar CSS, CSS, você vai explicar para uma outra pessoa que está aprendendo agora programação e você vai falar só CSS, já vai se perder um pouco o que a sigla significa. E com o passar do tempo, eu acho que isso para a gente que não é o idioma nativo, aprender tecnologia é bem mais difícil. Porque para quem mora nos Estados Unidos, para quem o idioma nativo é inglês, eu acho que aprender tecnologia é mais fácil. Sim, até porque as linguagens de programação no geral são palavras em inglês, né? Gente, então falando sobre isso, a gente já falou do HTML, CSS e JavaScript, agora vocês estão me dizendo então que para ser desenvolvedor front-end precisa saber inglês. Acho que é um pré muito bom. Assim, não é Assim, uma via de regra, Não, né? não é como Mas se muito importante. se você não souber falar inglês, você não vai saber programar, sabe? Mas, tipo, às vezes é mais fácil para você conseguir achar a lógica de algumas coisas. Por exemplo, tem um nome de uma função que é connection, blá, 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 entendeu? Você saber que a conexão já te ajuda a meio que presumir o que aquela função faz, entendeu? Então pode ajudar, mas eu não acho que, tipo... Não é imprescindível, não é mas ajuda imprescindível. muito. Mas eu vou falar que até... Eu sou professor, né? Então, até em termos de aula, o gap do inglês, né? O gap. Ó, o termo. Eu sabia que o Zé Ricardo ia falar do meu termo. Eu tinha certeza. Mas, assim, o buraco que existe entre o aluno aprender a programação propriamente dita e o inglês se torna uma barreira, sim. Porque tem muitos alunos, é muito natural, que não sabem inglês. Então ele tem que ir lá, ele vê um termo que ele nunca viu na vida, sei lá, tipo, connection ele vê, né? Mas, por exemplo, string buffer, meu Deus do céu, onde que ele viu a palavra buffer, cache, ROM, essas coisas são muito novas para eles, né? Sim. Então, beleza, eu dei minha aula, falei, essa função faz tal coisa. Ele tem que ir lá, pegar o nome da função, dar Ctrl+C, botar no Google Tradutor, traduzir, Pra ele depois lembrar do pra que só era. depois que ele vai entender o que eu falei. Sim. Isso é muito natural, isso daí acontece, né? Aí tem alguns workarounds, né? Tipo, alguns... O quê? Tem algumas coisas que a gente faz para prevenir este problema, né, Zé Ricardo? Prevenir. Eu acho que a gente faltou trazer uma convidada aqui, que é a Bela Gil, entendeu? Pra ela ficar Você assim, pode substituir o workaround? Precisamos pôr esses Claro, memes no a gente pode episódio. prevenir, então. Coisas que, tipo, que é você traduz pro aluno. Só que só o trabalho que você tem de traduzir, às vezes, já tira o foco, né? Que até aluno que sabe inglês. Eu acho assim, o mundo perfeito todo mundo sabe inglês. Chega isso ser ensinado lá no ensino fundamental ou no ensino médio. No high school. In the high school, of course. Mas assim, porque realmente é um bloqueio. Tá. Assim, e qualquer artigo técnico, o mais incrível, os melhores estão em inglês. Os melhores. Então tem isso, né, também, que eu vejo que Sim. se vocês, esse pessoal aí de você se tecnologia, atualizar. vocês ficam pesquisando fórum, essas coisas, né? Querendo ou não, inevitavelmente, uma hora ela vai ter que se deparar com o idioma, porque Uma hora afinal ou outra, ninguém vai sim. querer ser básico, né? Ninguém quer ser júnior pela vida inteira, né? Esperamos que Então, E é um dos principais perfis de quem é de desenvolvimento, não só front-end e back-end, né? O cara tem que ser autodidata. Então, o inglês ajudaria ele a alcançar isso. então, agora que você falou em autodidata, e como que funciona essa questão de tornar-se um desenvolvedor front-end? Então, assim, hoje eu olhei e falei, agora eu quero ser desenvolvedora front-end, dizem que tem um monte de emprego, que ganha bem. O que eu preciso fazer em termos de estudo? Assim, o que eu recomendaria a princípio, como a tecnologia avança muito rápido, se você só quer aprender a tecnologia, dê preferência para cursos rápidos. Cursos profissionalizantes, ou se você tem mais tempo a atribuir e você realmente está começando na área de tecnologia, faça um curso técnico com um Certo, tecnólogo. tipo do Senai. Onde? Tipo no Senai de informática, É por bom exemplo. esse curso, Felipe? É muito bom, é excelente, eu garanto. Mas, Eu posso falar, a garantia sou idiota. literalmente. Mas aí o cara que fez o curso técnico, a gente vai começar uma turma nova, inclusive esse semestre. Quanto tempo que é esse curso técnico? E aí ele sai daqui fazendo o quê? Então, o modelo antigo era 2 anos, agora a gente está indo para 1 ano e meio.
E ele sai daqui sendo um desenvolvedor, prepare-se para o novo termo, full stack, né? Pelo menos é o princípio, né? Tá. Porque a gente ensina tudo, a gente ensina desde o back-end e o front-end. Que aí seria full stack, isso aí que você falou. Exatamente, a união dos dois é o full stack, né? Só que... Mas aí você não é muito bom em nada, você é meio generalista, é isso? Não. É generalista. Quando você é full stack, você é meio generalista. Geralmente a pessoa que é full stack, ela sempre vai se melhor em alguma coisa, entendeu? E aí na outra ela vai saber fazer alguma coisinha ali, mas não vai ser, nossa, eu sou o mestre das galáxias em back-end, sendo que... Eu queria aproveitar para fazer uma polêmica porque eu não aguento. Toda vez que eu escuto esse papo de full stack, eu fico inconformado das pessoas quererem dividir a humanidade entre front-end e back-end como se fossem habilidades contrastantes e incompatíveis entre si, entendeu? Eu não concordo com essa ideia de que, tipo, não dá pro cara ser bom em front-end e back-end como se separados. Coisas então, é impossível ser bom em front-end e back-end. Tipo. Mas aí que tá, eu acho que dá, entendeu? Só que o problema é que, por exemplo, vai chegar um nível que, sei lá, o cara é muito bom em front-end, sabe um monte de coisa, mas às vezes nunca mexeu com, sei lá, microserviço no back-end, que é uma tecnologia específica. Nunca mexeu com balanceamento de carga no back-end. Tipo, querendo ou não, porque hoje a gente tem front-end, a gente tem back-end, tem uma outra área que tá aparecendo também, que é de DevOps, que é basicamente cuidar mais da parte tipo, de infraestrutura. Então, tipo, é difícil você dominar muito os três, entendeu? Tipo, se um cara é muito bom em front-end, se ele tem é muito bom, um programador muito bom, se ele for migrar para back-end, ele vai saber muito do mesmo jeito, ele vai conseguir ficar muito bom do mesmo jeito. Só que aí ele vai parar de se atualizar no front-end, entendeu? Então, eu acho que meio que o cara que é muito bom, o programador, ele seja lá qual área, ele vai conseguir, tipo, Então, mas virar. esse que é o meu ponto, porque eu acho que o cara que trabalha com mais foco em front-end, back-end ou qualquer uma dessas coisas, no final ele é um programador. Sim. Entendeu? Porque é a mesma coisa que você pensar assim, tipo, mesmo dentro do front-end, pode ser que o cara seja muito bom de JavaScript, sim, mas ele não seja bom de CSS. Entendeu? Porque de repente ele tem mais a questão do raciocínio lógico, né, de programação propriamente dita, e ele não manja tanto assim dos paranauê de CSS, que é uma confusão para entender aquilo, mas o cara pode ser muito bom com JavaScript, entendeu? Sim. Então eu acho que é muito mais uma questão de dominar cada uma das diferentes tecnologias em si do que a questão do front e do back-end, entendeu? Sim. Então Isso não é tipo, porque você manja muito bem de JavaScript no front-end. E aí você pode um dia começar a estudar o Java no back-end, o C# no back-end, o Node, que é JavaScript no back-end, e ter um excelente desempenho, porque não deixa de ser programação, não deixa de ser você conhecer o processo de comunicação do cliente com o servidor. Eu acho que o nicho de mercado se abre quando... É que assim, eu acho que entendi o que você falou. Tipo, a palavra full stack é como se fosse uma obrigação. Você deve ter um pouquinho de full stack em você, né? Você tem que conhecer um pouquinho das duas áreas. E isso é bom por quê? Porque quando você conhece as duas áreas, back-end e front-end, você tem um leque muito maior no mercado. Você pode atuar como freelance. Você é capaz de chegar num cliente, né, dependendo do seu conhecimento de front e back-end, levantar requisito, ver o que o cara quer fazer de software, você consegue fazer o front, você consegue fazer o back-end, né? E olha só, é um mercado a mais que você ganha. E talvez se você só for de back-end, nossa, é muito difícil. Freelance só para back-end é uma coisa um pouquinho mais complicada. Mas o que acontece na vida real, no mercado? Hoje, como essas pessoas estão? Os profissionais. O de front-end, back-end. Por exemplo, o Kevin. Kevin, você entende de back-end? Eu entendo de back-end. Então, hoje, por exemplo, é aquilo que o Ricardo falou, entendeu? Por exemplo, hoje até no front-end, se você for parar para ver, tem uma segregação de tecnologias diferentes muito grande. Então, é mais ou menos aquilo que a gente estava falando. Você provavelmente vai acompanhar mais uma tecnologia, você vai se especializar mais em uma tecnologia, acho que não necessariamente back-end ou front-end, e você, mesmo no front-end, você não vai ser tão bom assim nas outras, entendeu? Porque as coisas evoluem e você não tem tempo de manter todas. Kevin? Hoje eu trabalho especialmente com front-end, mas, por exemplo, tem projetos aqui no próprio Senai que eu já fiz o back-end com Node.js, no caso, que é JavaScript também do mesmo jeito, só que... Já conhece, né? Só que, Então, mas você percebe que, assim, a fluência que o programador vai tendo ao longo da carreira dele tem a ver com a linguagem que ele trabalhou, com a tecnologia que ele trabalhou por mais tempo, mas eu tenho certeza que se aparecer para você uma oportunidade daqui uma semana para você trabalhar com uma linguagem de back-end ou com uma outra linguagem de front-end, uma outra tecnologia que você nunca trabalhou, tem condição de se adaptar. Até porque é o que a gente brinca, né? Framework de JavaScript, toda semana aparece uma. E aí pode ser que apareça uma que vire a moda do momento, entendeu? E que você fala, puxa,
né? Eu consegui um emprego no Google, mas exigem que eu conheça essa nova tecnologia tal. Você vai conseguir se preparar para isso. Só que do jeito que as pessoas definem o front-end e back-end, é como se você tivesse feito uma escolha irreversível na tua vida. Tipo assim, olha, eu decidi ser back-end, entendeu? Tipo, puxa, aí daqui um ano eu percebi que eu fiz a escolha errada, então eu vou me matar porque é um caminho sem volta, entendeu? E pior que isso daí é uma habilidade que os programadores devem ter. Eles têm que ser flexíveis e curiosos. Tá. Isso daí é uma coisa primordial. Por que flexível? Porque é exatamente o que o Zé falou, gente. Todo dia vai ter uma demanda nova, todo dia. Seja de projeto, seja de tecnologia, e vai gerar oportunidades. Mas você então vai ter que você pegar. fica se atualizando, estudando o tempo todo. Sim, é uma coisa que acontece. Na nossa área, a gente não para de estudar um segundo. E outra coisa, Gabi, é que se for parar pra ver, eu lembro agora que eu, por exemplo, não falo que eu sou nem front-end nem back-end, tipo, no LinkedIn da vida. Eu falo que eu sou web developer porque eu trabalho... Web developer. Isso, tipo, é que o LinkedIn tá em inglês, né? Mas, tipo, eu sou desenvolvedor web porque eu trabalho especificamente com a web, entendeu? Nem falei que sou back-end, nem falei que sou front-end. Então, se for parar pra ver... Você vai resolver se eu precisar de um site, que é isso que as pessoas querem saber. Exatamente. Mas e se eu precisar de um aplicativo, aí você não consegue me resolver? É porque, por exemplo, aí o aplicativo tem outras coisas que a plataforma já é diferente, entendeu? Tem thread, tem tipo, por exemplo, na web você não tem threads, entendeu? O que é threads? Eu acho que eu me compliquei Eu agora. quero ver. Ninguém mandou você vir com esse assunto aí. Resolve aí, cara. Ser threads é, por exemplo, quando você está processando alguma coisa no celular, você, digamos que você tem um carinha lá que está trabalhando nessa coisa que você manda ele processar. As carinhas não param de trabalhar, né? Pois é, né? Deve ser chineses. Pois é, né? Pra combinar. Mas digamos que você tá lá no celular, ou no site, ou em qualquer outro lugar, você for lá fazer uma tarefa. Digamos que você quer, sei lá, fazer o download de alguma coisa lá. Você clicou lá, vai fazer, só que se você quiser, se essa tarefa for muito trabalhosa, às vezes você pode dividir esse trabalho, entendeu? Então, em vez de só você trabalhar, vai ter duas pessoas trabalhando ao mesmo tempo, entendeu? Então, isso seria threads. Seria basicamente, tipo, em vez de ter uma pessoa trabalhando, seriam duas ou várias pessoas trabalhando. Sim. Só que, por exemplo, quando você está mexendo com JavaScript, você não tem isso. Porque o JavaScript, ele só tem uma pessoa trabalhando, se fosse parar pra ver esse cenário. Mas tem linguagens que tem várias, entendeu? Os próprio front-end, aspas, para o mobile, também pode ter várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo, entendeu? Mas aí não Então- chama JavaScript. Quando Então, muda é pra porque quando Quando você muda vai pra para o mobile, você ou vai programar para iOS ou você vai para programar para Android, entendeu? Então, cada uma dessas linguagens elas têm as suas especificidades. Particularidades. Exatamente. Aí a pessoa tem todo um trabalho para entender a plataforma, né? Assim, Querendo ou não, acontece. por exemplo, tem o celular tem sensores diferentes, sabe? O celular tem sensor, tem a câmera, tem, sei lá, sensor de vibração, tem vários sensores que, se dependendo do que você for precisar fazer, você vai ter um trabalho a mais para aprender as coisas dos sensores. Hoje, por exemplo, como eu sou desenvolvedor web, se aparecer qualquer coisa de back-end ou de front-end para eu fazer, eu vou saber fazer porque o web já é o que eu estou trabalhando já faz uns 5 anos, entendeu? Então, tipo, eu já sei meio que o caminho das pedras. No celular, às vezes eu não sei se, por exemplo, eu tenho que ter um sensor X lá do celular que tá para fazer isso, entendeu? Então, tipo, acho que é tecnologia do mesmo jeito, eu conseguiria aprender se eu fosse virar um desenvolvedor. Mas você não está pronto hoje para fazer isso. Então, mas eu acho E que tem isso pessoas que explica- estão prontas hoje para fazer isso. Exatamente, Então, porque já trabalham com o isso. papel do programador, na minha opinião, é ele ter essa capacidade de se adaptar para esses diferentes cenários. Por exemplo, vocês que são de uma geração mais jovem já nasceram nesse cenário de que Nossa, Zé, que pejorativo pra tecnologia- você. Isso. a tecnologia web ela é muito mais difundida, entendeu? Mas alguém que fez curso técnico há 10 anos atrás, né, que não é tão longe assim, mas tipo há 10 anos atrás, a pessoa aprendia a programar para criar sistemas que a gente chama de sistemas desktop. São esses programas que você instala no seu computador, que ele não roda na internet. E aí, assim como quem aprendeu a programar naquele cenário, não lidou com essas questões do que é a web. Exatamente. Entendeu? E hoje, para você ser um desenvolvedor web, você poderia. Se você era um programador desktop no passado, a única coisa que muda na tua vida é entender as particularidades que a web tem. Mas Exatamente. o raciocínio de programador você já teve. Entendeu? Assim como vocês que se formaram e têm experiência como programador web, se daqui a pouco abandonar a web e a única coisa que tiver no mundo para fazer for desenvolver aplicativo, vocês já são programadores. Para se tornar programador de aplicativo, você só vai precisar entender as especificidades do celular. Entendeu? Por isso que eu não concordo com essa divisão, né,
de ser desenvolvedor front-end e back-end, e até mesmo web, entendeu? Porque acho que no final você precisa ser um bom programador, ter um raciocínio bom de programação, porque o resto é entender, né? Documentação, especificação da plataforma e etc e tal. Eu também acho que a gente podia explorar um pouco essa questão do ser programador, né? Porque uma coisa que também é uma dúvida comum, e a turma do front-end, principalmente, torce um pouco o nariz de quando a gente fala de programar em HTML, de programar em CSS. HTML e CSS não são linguagens de programação? Não. É porque o que acontece? Uma linguagem de programação... É que no HTML e CSS você não consegue aplicar lógica mesmo, sabe? Por exemplo, você não consegue falar se a pessoa que está entrando no site digitar X, eu vou fazer uma caixinha aparecer aqui embaixo, entendeu? Você não tem esse tipo de habilidade quando você está fazendo HTML e CSS. Por exemplo, digamos que a pessoa vá lá, selecione que ela é, sei lá, que ela gosta de moto, por exemplo. Pensou em você, né, mesmo? Pois é. Que bom exemplo. Pois é. A pessoa, quando ela seleciona a opção que ela gosta de moto especificamente, ela não consegue fazer aparecer uma imagem da moto embaixo, entendeu? Se você for mexer só com HTML e CSS, você vai conseguir deixar a estrutura para o botão aparecer, você vai conseguir deixar a estrutura para a imagem aparecer embaixo. Mas você ter essa lógica de fazer alguma coisa aparecer só depois que o meu usuário selecionar alguma coisa, aí já entra o JavaScript, entendeu? Essa lógica o HTML e CSS não consegue fazer hoje. Eu discordo, assim, é que eu tava tentando lembrar do termo, mas eu vi um vídeo de um canal do YouTube chamado de Computer File, que ele fala exatamente sobre isso. Ele tenta desmembrar, tipo assim, o que é linguagem de programação, né? Aí, de acordo com ele, a explicação dele, eu gostei, era um senhor que estava apresentando o vídeo, né? Ele falava que sim, é uma linguagem de programação, só que, se eu não me engano, é declarativa. Linguagem de programação declarativa. O que é uma linguagem de programação declarativa? É aquela que você escreve pouco e faz muito. Então, o HTML realmente ele faz isso. Se você colocar lá H1 e colocar um texto, que é a tag, né? Ele vai fazer já um texto aparecer na tela e o texto que está lá. Super fácil, entendeu? Mas existe uma estrutura, existe semântica, existe sintaxe. E semântica, sintaxe e estrutura são características de qualquer linguagem. Então, vamos voltar, então. Então, quer dizer que tem essa história de linguagens, quando a gente fala em desenvolvimento. Exatamente. Aqui são as linguagens de programação, né? Mas são sempre linguagens de programação ou tem uma variável? Tem, são por linguagens de exemplo, programação. HTML, pela definição, é uma linguagem de marcação. De marcação, Isso. HTML. HTML, a sigla é Hypertext Markup Language, que é uma linguagem de marcação de hipertexto. Essa é a definição dele. CSS é uma folha de estilos, que é o Cascading Style Sheet. Lá. Que não é uma linguagem de programação também, então. Não. Nem CSS, Então, nem HTML. é que é um tema meio polêmico mesmo. Assim, pra mim, continua não sendo uma linguagem de programação, porque, por exemplo, se a gente for levar em conta esse exemplo do H1, você escreveu alguma coisa e apareceu lá na tela, um TXT também seria uma linguagem de programação? Um Word também seria? Então, porque aí não existem as características de uma linguagem, né? Que é sintaxe e semântica, no caso. Mas, por exemplo, a gente tem... Mas a gente está definindo, então, como linguagem ter sintaxe e semântica, que seria o quê? Sintaxe e semântica, o que é isso? Então, Nossa, essa definição Vamos é complicada. começar né? por sintaxe. Sintaxe, assim, talvez não seja a explicação perfeita, mas sintaxe é a forma que é escrito, a estrutura da linguagem. Então, são aquelas regrinhas tipo regras do inglês. Pergunta, o do vem antes do verbo, esse tipo de coisa, sintaxe. Aí, semânticas é o significado, tem a ver aquilo que você escreveu, qual é o significado que ele tem, né? Tá, por definição no dicionário, sintaxe é a parte da gramática que estuda as palavras enquanto elementos de uma frase, as suas relações de concordância, de subordinação e de ordem. Faz sentido a sua explicação. O que eu acho importante esclarecer para os nossos ouvintes de fato, essa polêmica de ser ou não ser uma linguagem de programação, eu concordo que o HTML e o CSS se enquadram em uma categoria diferente do JavaScript. Que quando você vê assim os acadêmicos tentando definir o que diferenciaria elas então nesse sentido, é porque o JavaScript ele entra numa categoria que eles chamam de linguagens imperativas. Porque o papel dessas linguagens, né, imperativo no sentido do imperador, porque ele fica dando ordens, e de maneira mais explícita
você fica fazendo, né, o que o Kevin exemplificou, de escrevendo um roteiro de ordens. Ou seja, você escreve muito, às vezes para fazer pouco, né? Mas você escreve tudo, você tem controle de tudo, é isso, né? Então, eu acho que não tem muito a ver com a questão da quantidade que você escreve, mas o papel das linguagens imperativas é você ficar dando ordens para o computador de ações que ele precisa executar. Para ela também se enquadrar como uma linguagem de programação imperativa, ela precisa permitir, além da execução de ordens, ela precisa permitir a execução repetida disso, né? Então, é um dos princípios básicos da computação, que você consiga, de alguma maneira, repetir a mesma ação infinitas vezes. Se você precisar que execute uma tarefa 10 mil vezes, você não vai precisar escrever 10 mil vezes mostre um alerta na janela, mostre um alerta na janela. Você pode escrever isso uma vez só e falar, repita isso 10 mil vezes, entendeu? E a outra coisa é que a linguagem de programação imperativa precisa de alguma maneira permitir tomada de decisão. Ou seja, faça isso nesta condição, se isso for verdade, ou até que essa tal condição aconteça. Então, mas essas três condições de permitir decisão, permitir repetição e permitir a execução de ações é o que caracteriza essas linguagens imperativas, que é coisa que o HTML e o CSS não permitem, né? A gente ouve muito falar que o mercado de tecnologia só cresce, né? Que faltam profissionais, sobram empregos, uma coisa bem maravilhosa assim. É isso? Sim, é isso mesmo. É isso. Olha só, tô só com pessoas bem-sucedidas na mesa. Porque a gente vê até pelos próprios alunos, tipo, os alunos que se formaram no último curso técnico de informática, que é o curso que eu dou aula, nossa, eles foram para tantas áreas diferentes. Tem aluno que foi para uma empresa que não é de tecnologia, mas tem setor de tecnologia. Tem aluno que foi para startup, tem aluno que foi para, sei lá, nossa, então não é mito, realmente. Realmente uma coisa que acontece. É um mercado que está em alta desde... Talvez que eu não seja nem nascido, né? Talvez o Zé Ricardo possa até falar com mais propriedade. Olha, tá dizendo aqui na nossa pesquisa da nossa pauteira, Clarissa, que segundo o levantamento do site de empregos Trampos, desenvolvedor front-end foi o profissional mais procurado em 2015. Nossa, 2015, muito não é muito novo, né? Será que é verdade ainda? Vocês acham que sim. Mas front-end é mais procurado que back-end? Eu vi de 2017. Aí, assim, era mais procurado. Era numa proporção, eu tenho até anotado aqui. Olha, ele trouxe um Deixa eu dado. pegar minhas anotações. Tá aqui em algum lugar. Entrevistado pauteiro. Então, não tenho aqui anotado. Mas ops! É que eu tinha os números, mas assim, a lista tava assim, 490x, 490 alguma coisa, full stack, tava lá. Full stack tem que ter os dois conhecimentos, que o Zé Ricardo defende uma coisa que eu concordo, que é o programador, o cara que sabe tudo. Em segundo lugar, front-end com 380x, alguma coisa, 380 alguma coisa. E em terceiro lugar, o back-end com 170, metade do front-end. Então, eu acho que, assim, pro front-end tem uma gama maior de mercado. Olha, para incentivar as pessoas a trabalharem como desenvolvedores, os números que estão aqui são muito interessantes, é o seguinte. Esse é de 2017, que nós temos atualmente 195 mil vagas em aberto. Ele não sabe falar fonte, gente, perdoem, não é jornalista. É um levantamento do IDC Brasil. Que ninguém sabe o que é e ninguém se importa. Mas você precisa falar por regras. A vida tem regras e direitos de divulgação de dados. Boa, vou levar essa. E a outra coisa é sobre a remuneração, né? Que é um estudo de remuneração de 2017, elaborado pela consultoria Michael Page. Olha, aprendeu. Constatou que a área de TI emprega atualmente 1.300.000 profissionais no Brasil. E os salários variam entre 6 mil e 12 mil reais, variando de acordo com o porte da empresa e a experiência do profissional, né? Esses dados são reais, meninos? Vocês ganham muito bem? Kevin. Esses dados são reais. Você consegue ganhar um salário bom. Mas assim, o que eu acho importante reforçar disso, porque aí eu acho que tem um pouco dessa ilusão a respeito do sucesso em qualquer profissão, mas na nossa área é muito comum. De fato, existem pessoas aí que você pode falar, nossa, eu conheço fulano que ganha milhares e milhares de reais, que ele foi trabalhar numa empresa tal e ganha 20, 30 mil reais por mês, mas essa não é a situação comum, não é a situação da maioria, né? São situações assim muito atípicas que tem aí muito mais a ver até com o perfil da pessoa, né? Com as características, eu acho, comportamentais que o profissional tem,
Porque para a empresa pagar um salário tão alto, a pessoa precisa ser capaz de assumir determinadas responsabilidades sobre grandes projetos e tal, que aí não tem muito a ver só com o perfil técnico, né? Não quer dizer que você vai fazer um curso na área de tecnologia e o seu primeiro salário vai ser 15 mil reais, entendeu? Tem gente que consegue isso? Tem, mas é porque a pessoa em si já é uma pessoa muito diferenciada, que aprende rápido, né? Então, às vezes, tem gente que entra no mercado de tecnologia apenas com interesse salarial, né? Eu, quando estava fazendo faculdade, percebia muito isso, que muita gente ia procurar fazer carreira nessa área e falar, nossa, porque tem muito emprego, porque pagam bem, mas aí a pessoa chegava e falava, nossa, mas é muito código, mas é muito difícil, que coisa chata. E se você não gosta, né, do que você vai fazer na profissão, você não vai ser uma dessas pessoas que vai despontar na carreira. E do que a gente tem que gostar, então, para ser desenvolvedor? Eu acho que de desafio. Meu motivador de é esse. matemática também? Tem que saber matemática minimamente? Não, o que a gente faz é solucionar problemas. Assim, esse é o nosso papel, através de informática, né, de computadores. Então, assim, a pessoa tem que não desistir, tem um senso, assim, de... Resiliência. Nossa, isso é quase autoajuda, né? Exatamente, é verdade. A gente vai fazer uma sessão psicológica aqui, né? Mas resiliência, tem que ter muito isso e tem que ter uma sensação de conquista. Tipo, eu consegui vencer um problema que eu tive, eu solucionei isso e a pessoa tem que se glorificar muito. Mas eu acho isso vago. Eu acho que as pessoas, no geral, têm isso. Mas, por exemplo, lógica. Lógica é importante. Então, tem que ter um bom raciocínio lógico, não necessariamente entender de matemática. Tá, é diferente. Porque, por exemplo, matemática entra em uma outra... Existem áreas de programação específicas para isso, entendeu? Para você ser um programador, você tem que ter uma lógica boa. Acho que aí, o que seria ter uma lógica boa, assim? Só para eu ver, assim, se eu ainda dá tempo, entendeu? Porque eu não tô muito satisfeita, não. Ter uma lógica boa... é que, por exemplo, acho que ter uma lógica boa é meio abstrato. Então, mas, por exemplo, você nasce com essa capacidade de lógica ou você acha que é um aprendizado? Você acha que tem perfil? É um aprendizado, porque eu no ensino médio eu era péssimo em matemática. Isso é legal saber, então, às vezes... É que matemática não é lógica, a gente já falou disso aqui, né? Mas eu acho que seria uma pessoa que tem um raciocínio analítico, um raciocínio lógico-analítico. São pessoas que se dariam bem com a profissão de tecnologia, porque a lógica para programação, ela não é a mesma lógica, natural sua. Quando você pensa em quando você vai escrever um programa para um computador executar uma porção de ações, você às vezes tem restrições. O computador tem umas certas limitações de como você precisa escrever as coisas que no mundo real você não tem, né? Então, muitas vezes essas pessoas sofrem porque tem que ficar tentando resolver o problema dentro de um conjunto de limitações que existem. Mas quem tem um raciocínio analítico, de repente você conseguir montar um fluxograma de processos para você resolver um problema, entendeu? Tá, mas eu tô lá, tenho 16 anos, preciso escolher a minha faculdade. Que perfil, geralmente, é o aluno que pode se dar bem nessa área? O que eu gosto de fazer, geralmente, na minha vida, entendeu? Gosto de consertar carro, vou ser mecânico, né? Gosto de escrever, vou ser jornalista. Outro gancho também, que é de muito interesse, é a criatividade. Porque, como você está numa área de tecnologia, criar coisas é muito fácil, né? A gente pode ver aí a era dos aplicativos. Eu acho que pessoas também que têm esse gancho mais criativo, tipo, de querer solucionar problemas inovando, também se interessaria. Murilo, então, ó, tá vendo? Você podia estar lá ganhando dinheiros com TI, você foi lá querer ser designer, cara. Também tô sofrendo com essa escolha. Mas, assim, eu percebo que às vezes tem aquela pessoa que gosta de computador e que vai pra área, né? Tipo... Então, eu conheço gente que não necessariamente era fissurado por computador no ensino médio, alguma coisa assim, mas acabou virando programador, sabe? Por isso que eu, por exemplo, já gostava de computador. Posso falar do meu caso pessoal, né? Eu já gostava de computador. Você já mexia muito, queria fuçar, tanto que antes de entrar no curso técnico, eu já não programava, mas eu já ficava fuçando o computador, sabe? Então, eu já meio que tinha aquela curiosidade, sabe? Pra entender como aquilo funciona, o que tem por trás da tela. Exatamente, isso eu já tinha. Talvez isso seja uma coisa que seja boa pessoa ter, indicativo, sabe? Mas talvez não seja eliminatório, né? Não é eliminatório, mas sempre que a pessoa vê que ela tem meio que curiosidade para saber como funciona por trás, acho que talvez possa ser um indicativo, assim. Se você for fazer uma analogia com, o que você tem de disciplinas no ensino médio e com quais delas, se você já tem algum tipo de bom relacionamento, afinidade, você pode se dar bem, eu até acho que se a pessoa tem um bom relacionamento com português, por exemplo, se a pessoa é boa para fazer redação, eu acho que ela se daria bem com programação. Gente, escolhi muito errado a minha profissão do futuro. Porque
pensando em escrever redação enquanto texto estruturado. Porque o desafio de escrever um programa de computador é o mesmo. Porque você, quando vai pensar em aprender a fazer redação, você também lida com essa questão de sintaxe, de semântica, né? Que é um pouco parecido, né? Você conseguir ver um sentido, um começo, meio e fim, juntar direitinho as ideias. Então, apesar de muita gente associar, tipo, eu sou bom em matemática, posso ir para as exatas, mas eu acho que está muito mais para alguém que se daria bem com redação e para se tornar um programador do que o cara que é bom de matemática. verdade, Interessante, muito Isso é interessante. verdade. Eu era ruim em todas as matérias do ensino médio, No mas caso- a minha redação era boa. Olha Se só, for um diferencial. gente! Olha, os bons programadores que eu conheço são pessoas que escrevem bem, entendeu? Gente, eu vou me matricular nesse curso do Senai de Informática. Seja muito bem-vindo. Legal, gente. Eu acho que o que faltou só a gente falar, né, por enquanto, que eu percebi aqui, é justamente em relação a fazer uma faculdade. Então, você pode fazer um curso técnico e começar a trabalhar na área, mas algumas pessoas podem querer fazer uma faculdade. Quais são os cursos que são voltados para você se tornar um desenvolvedor front-end? Ou eles não são voltados, mas aí você tem essa opção? Eles são abrangentes. Aí tem vários, né? Tipo, a análise e desenvolvimento de sistemas, tem o tecnólogo, tem o bacharelado também, são opção, ciência da computação. Sim. Até engenharia da computação também, que se não me engano, engenharia é 5 anos, Tem né? sistema de informação também. Tem Isso, algumas são opções, essas mas faculdades, nenhum mas- deles forma um front-end. São Então, abrangentes. hoje não existe existem matérias. não que tem fazem. um curso. Talvez você vá achar alguns cursos específicos para front-end em alguma plataforma tipo específica, sabe? Mas por exemplo, eu não fiz faculdade. Eu comecei fazendo faculdade, eu fiz o primeiro ano, só que aí eu achei que não tava valendo a pena, que eu tava pagando. Kevin é team curso técnico, gente. Isso, eu fiz. Então, o que acontece? Eu fiz o curso técnico. No curso técnico, eu não aprendi só front-end. Eu aprendi um pouco de back-end, um pouco de front-end. E aí depois, conforme a vida foi passando, eu vi front-end. Mas existe curso, por exemplo, só de HTML, existe curso só de CSS, existe curso só de Mas JavaScript. eles são cursos livres, né? São cursos livres, Mas entendeu? é que esse curso técnico que você fez deve ter sido muito bom, né? Onde que você fez? No Senai, olha só. Nossa, olha só. gente, Caramba. olha que Eu acho que todo coisa, mundo que aqui é do maravilhoso. E sabe que é o melhor? O curso técnico custa quanto? Zero. $0. Zero Zero dólares. dolls. Mas isso que, só complementando essas informações sobre as opções, uma coisa que eu também tenho visto é que alguns cursos na área de design, como o curso de design digital, ele também está abordando agora a parte de programação voltada para a interface, né? Para o sofrimento dos designers, porque todos que eu conheci acharam isso uma sofrência, né? Mas os cursos de design digital também são cursos que, se você está pensando em ser trabalhar com front-end, mas também tem vontade de poder fazer o design do projeto, é uma outra opção se você não quer se focar tanto na programação em si. Uma coisa que o Kevin falou que eu acho que é importante é, se você realmente quer se formar com tecnologias específicas, cursos profissionalizantes. Tá, e aí no caso, Aqueles bem cursos pontuais. livres. Aqui a gente tem alguns, o José Ricardo Jabazeiro. Quais são que dá para fazer aqui no Senai de Informática? Então, aqui no Senai a gente tem cursos livres na área de programação, tanto front-end, né? Então a gente tem um curso que é o HTML e CSS. E o primeiro JavaScript, curso. faço como? Tem um outro curso só de JavaScript, que é a são dois continuação. cursos, então, que eu tenho que fazer. Então, para quem quer iniciar no front-end, ter um primeiro contato antes de fazer um curso mais longo, isso é uma opção, né? Tem outros cursos também de back-end, mas esse a gente faz a propaganda no episódio de correto. back-end. E temos os cursos técnicos, né? Que as inscrições vão abrir logo mais. São cursos de 1 ano e meio, são 3 semestres. E todas essas são opções. E também é muito comum ter pessoas que simplesmente vão fuçando por conta própria, assistindo, né, vídeos no YouTube. E, aliás, é bem mais comum, né? Essa questão de ser autodidata, eu colocaria assim como a característica mais importante para querer trabalhar com tecnologia. Porque se você for depender de sempre pagar os cursos necessários para você aprender as novas tecnologias, você talvez vai gastar todo o seu salário para ficar aprendendo as tecnologias que chegam sempre. Quando chega uma tecnologia nova, que é um negócio muito hype do momento, até aquilo ali sair um curso daquilo, às vezes você já perdeu um pouco do hype, sabe? Você nunca vai conseguir entrar na onda da galera. Eu só consigo aprender coisa nova assim, entendeu? Eu vou lá, às vezes vejo a especificação e fico testando. Estudando, né? Bom, a gente já entendeu, então, por que eu não posso ser uma desenvolvedora. Mas, Gabi, eu acho que tem uma pergunta muito mais profunda para os dois responderem agora de fechamento. Uma pergunta que vai transcender. Meu Deus. Você já conseguiu, Zé? Transcender hoje.
Dá para ser feliz como programador front-end? Por incrível que pareça, dá. Olha só, por incrível que pareça. Dá assim, tanto que o meu primeiro freelance foi de front-end. Só de front-end, era pra fazer um site só. E quem é que não fica feliz quando ganha dinheiro, né, gente? E tipo assim... Quem? Não sei. Não é o melhor ambiente pra falar isso não, né? Aliás, meu chefe tá aqui na frente. Não, mas assim, é feliz sim, porque é uma área bem remunerada, não existe falta de emprego e é uma área criativa. É uma área que você estando dentro, você se motiva a ficar, né? Você cria coisas, é uma coisa muito interessante pra qualquer pessoa. Tipo, de verdade, tipo, não só falando da pra ser feliz porque sim, tipo, eu, por exemplo, gosto muito de ficar fuçando coisas e ficar fazendo qualquer bosta que eu quiser fazer. Ideal, você fica Eu posso lá fazer, fazendo entendeu? coisas o dia inteiro e ganha dinheiro pra isso, pra Eu posso pensar fazer, coisas. entendeu? E às vezes, por exemplo, pra mim é muito mais fácil eu testar alguma coisa com front-end, por exemplo, primeiro porque já é fácil é mais fácil para você ver alguma coisa visualmente, entendeu? Então, se você é uma pessoa que é muito ligada com ver um produto final e que você possa interagir, então a tua área é mais fácil ser front-end, entendeu? Porque o back-end, por exemplo, eu gosto muito também de back-end, mas ainda assim, com o front-end, quando eu faço alguma coisa, se você quiser mostrar pra sua mãe, você pode, né? Você entendeu? quer mostrar pra sua Back-end é mais quer ser abstrato. reconhecido. Back-end é mais abstrato, quer entendeu? palmas, entendi. Tipo, depende do perfil da pessoa. Acho que se a pessoa tiver um perfil de back-end que quer ter um negócio, uma estrutura muito da hora lá por trás, Ela vai também conseguir também reconhece. ser muito feliz, entendeu? Nessas pesquisas salariais, existe uma certa diferença entre a remuneração do programador, do desenvolvedor front-end e do back-end, sendo o front-end uma remuneração geralmente menor. Por que vocês acham que acontece isso? Tem essa diferença de valorização no mercado? Eu acho que isso também tem a ver com o motivo do porquê que tem menos vagas de back-end do que de front-end. Porque assim, para empresas contratar um cara que é só especialista em back-end, na minha visão, é uma empresa muito grande que ele quer um cara para resolver um problema específico ou participar lá de uma solução nova. Se o cara já vai resolver um problema específico e já está rodando, esse cara geralmente ele espera um cara com mais experiência, um cara mais especialista. Eu acho que isso justifica a maior quantidade de salário. Mas eu acho que pode fazer sentido também, porque como tem mais vaga para front-end, naturalmente você vai cair a Oferta e Você demanda. acha que tem mais uma relação de oferta e procura? tô aqui palpitando, né, gente? Não, Eu e nem fora sou da isso- área, entendeu? Jornalista, o teto de você... como que fala? Piso. O piso de vocês é o teto de um coitado do jornalista graduado, pós-graduado, 5 especializações, 3 idiomas. Eu vi uma lágrima. Mas sim, meu palpite seria esse, né? Então, mas eu acho que no front-end também existem muitas especializações diferentes, entendeu? Então, por exemplo, tem no front-end o cara que só vai fazer landing page, sabe? Só vai fazer aquelas hot site, alguma coisa assim, pra pessoa chegar, entrar lá no site de evento, alguma coisa. Tem cara que serve pra isso, entendeu? Geralmente a agência contrata muito esse tipo de pessoa. Eles também são desenvolvedores front-end, entendeu? Porque eles estão fazendo ali o site pra você. Tem outros desenvolvedores que já são, tipo, vamos fazer o sistema, vamos fazer a interação aqui, que já são outros 500, entendeu? Então, tipo, acho que até a abrangência de funções que a gente tem no front-end é maior, entendeu? Porque tem Sim. desde o cara que só vai fazer um site para evento, que ele vai receber menos, obviamente, até o cara que vai lá, vai fazer, sei lá, o Facebook da vida, Então, entendeu? naturalmente, flutua mais os valores. Mas eu acho que é importante a gente também falar sobre algo que é muito emblemático do mundo, principalmente do front-end, que são as frameworks, né? Porque a gente falou aqui que para você trabalhar como desenvolvedor front-end, você, ponto de partida, preciso conhecer HTML, CSS e JavaScript, mas só com isso você não vai estar aí entre esses maravilhosos que ganham esse salário todo, né? Você não vai ser, não para aí, esse é o ponto de partida. Então, o que são essas frameworks? Por que um programador front-end precisa conhecê-las? Então, a primeira coisa é que eu, particularmente, tenho um pouco de preconceito com alguma pessoa que vai aprender só framework, sabe? Porque eu já vi código ruim em Angular, que é uma framework, já vi código ruim em React, que é uma biblioteca. Então, tipo, eu acho que independente da biblioteca ou framework que você for escolher, você tem que ser um programador bom que volta naquilo que a gente falou, sabe? Porque é muito... O JavaScript, querendo ou não, ele é uma linguagem meio várzea, entendeu? Ele é uma linguagem da várzea porque você pode fazer altas gambiarras lá dentro. E é o que acontece.
Eu acho que, independente da linguagem, você precisa primeiramente conseguir entender o código, entender a regra de negócio, fazer uma abstração, que é meio que você conseguir aproveitar um pedaço de código em vários lugares diferentes, independente da linguagem, tipo, da framework, da linguagem que seja, entendeu? Em relação agora, com isso resolvido, com a pessoa já conseguindo fazer as coisas bonitinhas, abstraindo bonitinho, aí o próximo passo, tipo, de aprender a framework depende muito da empresa, assim. Hoje tem muita framework em JavaScript. Tem React, tem Angular, tem Vue, tem umas outras, tipo, chinesas, de várias outras coisas aí. JS. Olha, já deve ter uma biblioteca com esse nome. Mas o que é uma framework? Por que vale a pena usar? Então, uma framework é basicamente um pedaço de código, alguém disponibilizando lá para você uma framework, e essa framework vai ter várias funções que são muito corriqueiras na vida de um programador. Então, por exemplo, se você sempre precisa fazer uma tela que faça isso, isso e isso, em todo projeto tem, geralmente o cara que faz a framework vai lá e coloca alguma coisa para facilitar esse trabalho, entendeu? Então, meio que a framework facilita não só um trabalho, mas geralmente vão ser várias coisas corriqueiras de uma vez só, entendeu? E isso tudo é meio que um pacotão da framework. Aí tem outra coisa que é a biblioteca, que em geral ela se preocupa em resolver um problema mais específico, entendeu? Por exemplo, hoje as duas maiores frameworks que tem barra biblioteca é o Angular e o React. O Angular ele pode ser considerado uma framework porque ele basicamente funciona por si só, entendeu? Porque você precisa fazer, tudo que você precisa fazer corriqueiramente no projeto vai estar lá dentro do Angular. O React, ele é uma biblioteca só, porque o React por si só, ele só vai resolver uma parte de visualização, ele é basicamente uma view, que é uma estrutura que você vai ter no seu site, só que se você juntar várias bibliotecas que são relacionadas com React, você meio que vai ter o seu equivalente ao Angular, entendeu? Então, tipo, acho que a diferença seria isso, basicamente. O framework aí é um conjuntão que já tá lá, um compilado que tá para você bonitinho, a biblioteca vai resolver um problema específico, mas se você juntar várias bibliotecas, você pode fazer a mesma coisa que uma framework faz. Aí tem uma polêmica aí também que é tanta coisa nova que lança, tanta biblioteca, tanta framework, que remete até aquele assunto que a gente estava falando. Se o cara não for flexível e se atualizar, é uma coisa meio complicada, né? Sim. É porque, querendo ou não, acho que não só de framework, assim, hoje, principalmente na web, assim, tá acontecendo... A galera tá começando a investir muito, sabe? O Google tá investindo muito, o Facebook tá começando a investir muito, porque, querendo ou não, essas duas empresas, acho que provavelmente são as maiores de TI que a gente tem hoje, e as duas nasceram da web, entendeu? Então, elas estão investindo muito, muito pesado na web especificamente, e não só em fazer framework, porque fazer framework, acho que não só eles estão investindo, acho que a galera tá investindo até demais. Mas, por exemplo, hoje na web você consegue, ou vai conseguir daqui a um tempo, fazer o que um aplicativo faz, entendeu? Porque o Google, o Facebook, todas as carinhas estão investindo para que você tenha basicamente a mesma experiência. A mesma experiência de um aplicativo no seu site, entendeu? Eu nem sou de tecnologia, aplicativos não me convencem há muito tempo. Mas Então, a gente não vai entrar nessa pauta, porque não é a pauta de hoje. Pois é. Vai ter uma pauta de Mas vai tendências. ter na web, olha só. Não, legal, assim, sobre framework eu sei que, né, eu também não recomendaria que ninguém começasse a aprender primeiramente com framework. Eu já conheci pessoas que foram por esse caminho e a pessoa fica muito dependente daquilo e compreende pouco quais são os problemas que a framework está resolvendo por ela automaticamente, entendeu? Porque eu acho que uma das ideias da framework é você ganhar tempo, né? De alguma maneira automatizar aquilo que é comum, mas se você não sabe o que está sendo automatizado por você, aí eu acho que é um uso mais perigoso, né? De você ficar refém de framework, até porque assim, por estar tendo tanta framework chegando, né, na área de tecnologia, o tempo de vida delas também é muito curto, né? Sim. Exatamente. Então, às vezes é até arriscado você adotar framework em projetos que sejam muito importantes, porque pode ser que ela seja descontinuada, né? Então, eu não acho sofra que... alguma atualização que deixa ela totalmente incompatível com a versão anterior. Eu não acho que adotar framework seja um problema para um projeto grande, porque ele traz mais ganhos traz mais prós do que contra, sabe? Mas eu acho um problema você depender de uma framework para conseguir um emprego. Tipo, se você só conseguir trabalhar especificamente com Angular, por exemplo, e nenhuma outra framework, se o cara te der na mão, você vai conseguir se virar, aí é um problema para você como profissional, entendeu? Porque se o Angular, por algum motivo, o Google descontinuar ele, você tá sem emprego.
Gabi, você está convencida de que há vantagens de ser um desenvolvedor front-end? Gente, tudo na vida há vantagens, né? E desvantagens. Mas acho que ficou claro pra mim o que faz essa pessoa, né? Porque embora o Kevin insista que é um carinha, pode não ser um carinha, pode ser uma minazinha. Mas eu acho que ficou bem claro, deu para perceber que realmente, obviamente, é uma profissão promissora, né? Visto que a tecnologia, como a gente sempre discute aqui, está cada vez mais no nosso dia a dia e precisamos de pessoas que trabalhem com ela. Então, achei muito interessante. Então Isso é aí, que isso. bom. Então, una-se a nós. Eu tô pensando, gente, quem sabe daqui quanto tempo que eu preciso? 6 meses para virar uma desenvolvedora? Isso, E 6 ganhar um meses. salário. Faz intensivão. Posso pegar ali uns cursos aqui do Senai de Informática. 6 meses eu tô pronta. Com certeza. Felipe e Kevin, muito obrigado. Obrigada, É isso aí. gente. Agradeço. Tchau. Tchau. Você ouviu o Senai Infocast. Acesse nosso site infocast.senai.io. Lá você encontra todos os nossos episódios. Baixe no seu celular e ouça quando e onde quiser. Aproveite para curtir nossas redes sociais e nos avaliar no iTunes. E não se esqueça de comentar o que achou do episódio. Se gostou, recomende para um amigo.